Olá pessoal, saudações ONLUS, tudo bem com vocês? Então gente, eu, Margaret Ananda, estou mais uma vez aqui para trazer a todos que acompanham o canal do Instituto ONLUS no YouTube e também nas demais redes sociais para apresentar para vocês o tema desta orientação terapêutica, que é a terceirização na cura espiritual. Pois a gente sabe que não existe somente, né, gente, a questão da terceirização de forma laboral, de forma profissional, seja em ambientes públicos, seja em ambientes privados, das mais variadas atividades laborais, mas que também para uma cura espiritual, a terceirização também acontece. Pasmem vocês, certo? E eu vou explicar então através desta orientação terapêutica que nos foi solicitada pelas hierarquias ONLUS para poder trazer então um pouco mais de explicações de como se dá a terceirização na cura espiritual e o que a gente pode fazer para isso não acontecer nas nossas vidas, certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos dando iniciação então a esta orientação terapêutica, certo, gente? E então, né, gente, quando a gente acaba entrando então num caminho de curas espirituais, a gente vai buscando por algo que vamos nos identificando com aquela situação que pode vir nos ajudar a solucionar todas essas intempéries, todas essas tribulações, essas perturbações, sejam de cunho espiritual, físico, mental, emocional, enfim, que pode vir a solucionar estas situações que a gente vem apresentando então no presente momento, certo? E quando nós acabamos relatando, compartilhando com as pessoas próximas algumas destas situações que nós estamos vivenciando, situações que são na grande maioria bastante negativas, conflituosas, enfim, estas pessoas que possivelmente já fizeram também algum tipo de busca, elas tendem a nos indicar aquilo que para elas acabou solucionando, contribuindo ou ajudando para a solução das situações que elas vinham apresentando. E estas indicações, na grande maioria das vezes, elas podem não ser condizentes com aquilo que está programado pela nossa alma. Por quê, gente? Porque grande parte das pessoas que estão encarnadas no presente momento no plano terreno, elas possuem cada uma os seus registros de alma, cada uma possui os seus acontecimentos, as suas memórias, os seus traumas, os seus bloqueios, que na grande maioria das vezes vão ser divergentes daquilo que a gente também acaba armazenando em nossos registros de alma. Por mais que as semelhanças de cada uma das situações que foram acontecendo são praticamente idênticas, mas o que a gente costuma ensinar também, né, nos cursos do Reiki ONLUS é que existem grupos de almas que pertencem a famílias espirituais diferentes. Então, muitas vezes, alguma determinada situação, técnica, doutrina, filosofia, não importa, que pode ter sido benéfica para uma pessoa, ela pode não trazer os mesmos benefícios para a outra, justamente porque cada um destes ensinamentos, destas técnicas, enfim, elas são programadas para serem melhor aplicadas ou melhor implementadas na vida das pessoas para aquele grupo de almas para a qual esta determinada terapia espiritual, doutrina, filosofia, então, foi canalizada para o planeta Terra. E a gente sabe que grande parte destas técnicas espirituais, doutrinas, filosofias, que sim, elas podem até um certo ponto contribuir muito para a condição de cura espiritual que a pessoa está buscando naquele presente momento. Só que a grande maioria destas pessoas que acabam buscando, inclusive, estas técnicas energéticas, espirituais, quânticas, multidimensionais, inclusive também, né, doutrinas, segmentos religiosos também, onde as pessoas acabam se apegando bastante, né, a essa condição religiosa, né, a condição de uma fé para a solução dos seus problemas.
elas acabam fazendo, na grande maioria das vezes, com que a pessoa vá se tornando dependente daquela situação, dependente daquela filosofia, daquela doutrina, daquela técnica espiritual, fazendo com que a pessoa não consiga ser auxiliada da forma mais correta que precisaria receber este auxílio, certo? Porque grande maioria dos profissionais, ou dos doutrinadores, ou dos filósofos, ou dos espiritualistas, certo, gente? Eles vão tentar ajudar da melhor forma possível, certo? Mas o que acaba acontecendo é como eu comentei anteriormente com vocês, há minutinhos atrás. Algumas destas técnicas e conhecimentos e ensinamentos não foram programados para receber aquilo que a nossa alma está precisando, justamente porque existem diversos grupos, diversas ordens, diversas famílias espirituais aqui no plano terreno que não vão se encaixar nestas doutrinas, nestas filosofias, né, nestas técnicas espirituais, justamente porque elas não estão programadas, ou melhor, a nossa alma não está programada para receber determinada condição energética ou espiritual praticada por uma grande parcela da população mundial, certo, gente? E aqui a gente não vai relatar, né, nomes, não vai, né, expor nada, porque cada um que for acompanhar, né, esta orientação terapêutica vai se observar, né? Observar se tudo aquilo que a pessoa está buscando realmente está fazendo sentido para a vida dela, ou se está somente ali preenchendo alguma coisa que não está fazendo muito sentido para a vida dela. Por mais que às vezes ela pode ter buscado muitas situações, muitos ensinamentos, conhecimentos, enfim, mas ela sente que falta algo a mais, né? E é nesse faltar algo a mais é que a pessoa muitas vezes ela pode ter caído aqui em algum tipo de armadilha, certo? E ela não está conseguindo dar os passos necessários, ela não está conseguindo observar mais atentamente o porquê que esta busca que ela veio fazendo não está solucionando muitas vezes aquilo que ela veio apresentando, o que a gente chama, né, de uma queixa inicial, as situações que ela foi apresentando para buscar uma cura, seja a nível físico, seja a nível mental, emocional, espiritual, mas também nos seus ambientes, né, seja familiar, conjugal, profissional ou social, que ela está percebendo que consegue ir até um certo ponto, mas dali acaba não avançando, né? Então significa que aquela técnica em específico não está fazendo o movimento necessário para a vida dela, que a alma, né, tem programado. Aquilo que a nossa alma programou para poder transmutar, digamos assim, transcender de todas as energias espirituais, de todas as situações emocionais e físicas que a gente veio enfrentando até o presente momento. Então, quando acontece esse tipo de situação, quando a gente percebe que está ocorrendo uma entrave ali, né, quando a gente não está conseguindo avançar, significa que muitas vezes eu também não estou conseguindo colocar em prática aquela orientação, aquela doutrina, aquela filosofia que está me sendo apresentada e eu não estou organizando estes ensinamentos de uma forma mais correta, não estou aplicando esses ensinamentos de uma forma mais correta para a minha vida. Ou então, como diz aqui, né, gente, grande maioria destas frequências que a gente vem buscando, então, para a nossa evolução espiritual, ela vai acabar nos tornando dependentes daquela situação, certo? E eu não vou conseguir, digamos assim, reunir os esforços necessários para poder dar continuidade a um processo de cura, justamente porque muitas vezes eu vou buscar uma solução não para um desenvolvimento espiritual, mas principalmente para uma evolução material em detrimento de uma evolução espiritual, que é justamente o que grande parte das pessoas elas acabam desenvolvendo no plano terreno. Elas até buscam
um certo desenvolvimento espiritual, mas o que vai falar mais alto para a pessoa naquele momento é a sua estabilidade financeira, saúde financeira, conquistas materiais, olhando muitas vezes somente para o aspecto físico. Então ela não vai conseguir observar mais atentamente algum tipo de situação que está acontecendo na vida dela de cunho espiritual, do porquê que a saúde financeira dela pode estar comprometida, o porquê que ela não está conseguindo se manter no ambiente profissional ou que ela não está conseguindo entrar no mercado de trabalho, quais as situações de entraves que estão acontecendo na vida dela, quais as energias muitas vezes dos conflitos familiares que estão acontecendo, as causas, a origem de tudo isso, tá? Porque grande parte das pessoas, elas costumam olhar para todas as suas situações, para todos os seus acontecimentos e não observar atentamente, gente, que vivem algum certo tipo de problema. A grande maioria das pessoas, elas vão dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, que é assim mesmo, né, que não entende o porquê que acontece, mas vai empurrando, né, com a barriga, na grande maioria das vezes, algumas destas situações que acabam acontecendo e ela não valoriza a causa, né? Aquele probleminha que está ali acontecendo na vida dela e ela acaba não dando importância para aquilo e aquilo vai se transformando numa bola de neve, né, gente? E a gente sabe que quando desce a avalanche, vem com tudo para cima da gente, acaba desmoronando tudo que vem pelo caminho, tudo que está na frente, né, desta avalanche. Então, o que que acontece? Quando as pessoas elas buscam esta cura espiritual, elas não querem entender, na grande maioria das vezes, os motivos que estão gerando o entrave financeiro, o entrave material, os conflitos de ordem afetiva, profissional, familiar, né, conjugal, na grande maioria das vezes, porque elas só querem saber de estar bem, mas elas não querem saber olhar profundamente para saber o motivo do que está levando àquela condição de conflitos, de perturbações generalizadas na sua vida. E uma coisa que mais acontece também é que as pessoas acabam negando justamente que existem esses problemas e sempre vão responsabilizar, por exemplo, né, a questão da sua saúde financeira aqui, porque o imposto tá caro, porque o governo tá cobrando taxa disso, porque não sei o que, né, o salário mínimo não tá de acordo, porque tem taxa assim, taxa assado e nananã, e sempre vai olhando para a questão financeira, né, gente, para um fator externo, né, aquilo que está acontecendo na grande parte do globo terrestre, né, no atual momento, mas não consegue entender que podem existir e existem outros fatores que venham a desequilibrar então a condição financeira material para a vida dela, tá? Ou então outros fatores também, né, como as brigas e desentendimentos, elas sempre também vão tentar responsabilizar as outras pessoas pelas situações que estão acontecendo, né? Pelas brigas e desentendimentos, como se fosse a outra pessoa a responsável por aquela tribulação toda que está acontecendo na sua vida, seja em qualquer nível, tá, gente? Pessoal, familiar, profissional, conjugal, social, enfim. Tudo aquilo que gera o conflito para a vida dela, ela tende a olhar externamente, né? Então, muitas destas técnicas que quando as pessoas elas vão buscando os conselheiros, na grande maioria das vezes, né, conselheiros espirituais, vão buscando outros profissionais que trabalham com a frequência espiritual, ou doutrinas, ou filosofias, ou espiritualistas, né, que vão usar do dom mediúnico entre aspas aqui, gente, para poder dar uma resposta para a pessoa, fazendo ela também olhar muito mais externamente do que olhar para dentro de si, né? Então, muitas destas situações a gente acaba observando somente o lado externo, tá? Não olhando internamente, então, para dentro de nós, porque é justamente dentro de nós, gente,
que nós guardamos os nossos segredos e memórias mais profundas, as causas justamente de toda aquela situação mais negativa que a gente acaba desenvolvendo ao longo das nossas existências terrenas. Então, muitas vezes, grande parte destes profissionais, destes conselheiros espirituais, vamos usar esse termo aqui também, né, gente? Estes amigos, né, que a gente acaba buscando um determinado conselho, eles não vão ter aquela visão mais profunda para poder auxiliar nessa cura e nessa busca espiritual. Então, muitas vezes, cada uma destas pessoas que vive buscando estes conselhos espirituais, ficam buscando, na grande maioria das vezes, as respostas dentro de uma única doutrina, dentro de uma filosofia de vida, enfim, elas vão acabar se tornando dependentes daquela pessoa, e quando ocorre uma queda, como diz aqui, né, gente, uma queda, porque de tempos em tempos, na grande maioria das vezes, as pessoas acabam buscando esse amparo, né? Fazem com que a cada queda que vai acontecendo entre um período e outro deste acompanhamento, vamos colocar entre aspas aqui também, né, gente? Deste acompanhamento que algumas pessoas fazem através dessas doutrinas, técnicas, filosofias, enfim, a pessoa só vai buscar aquela ajuda quando aconteceu algum tipo de intempérie na vida dela, né? Quando aconteceu algum tipo de perturbação, de conflito de um grau mais elevado. Porque os detalhezinhos que vão acontecendo no dia a dia, né? Aquele acúmulo de neve que vai acontecendo, as pessoas elas não vão dando importância para isso. Apenas quando estoura, né? A avalanche, é que as pessoas elas vão buscar uma solução imediata na grande maioria das vezes. E é nessa busca pelo imediatismo que a grande armadilha de tudo acontece, tá, gente? Porque justamente a gente vai acabar se envolvendo com algumas frequências energéticas e espirituais que não são condizentes com a lei divina superior. Porque grande parte, então, das pessoas, elas vão acabar buscando essa frequência para a solução imediata. E nesta busca pela solução imediata, elas não vão conseguir trabalhar-se interiormente para ir eliminando gradativamente a origem daquele problema. Então, muitas destas pessoas, elas acabam, então, né, gente, externando ou responsabilizando o outro pela sua cura, tá? A pessoa ela vai se tornando tão dependente, né, de buscar estas soluções imediatistas, que ela vai transferir por completo a responsabilidade para o outro no seu processo de cura. Então, muitas vezes, as pessoas elas acabam recebendo, né, algum tipo de orientação, recebendo algum tipo de incentivo para que ela possa buscar, né, a sua cura, mas ela não quer, né, fazer esse tipo de situação. Ela quer que o outro resolva o problema para ela, né? Que é a terceirização da cura espiritual. Então, o que acontece, gente? Quando a gente percebe que tem essa tribulação intensa acontecendo na nossa vida, e as pessoas, né, que costumam buscar, então, estas práticas imediatistas, elas vão estar pagando pela situação e vão dizer, não, eu quero que você resolva o meu problema. Mas a pessoa, ela não vai resolver o problema, né? Por quê, gente? O que acontece de não resolver o problema e de tempo em tempo, né? A cada 6 meses, mais ou menos, aquela situação que a gente entregou para este conselheiro espiritual ou para aquele amigo, né, que deu aquele conselho maravilhoso para a gente, né? Porque ele fez assim, então ele acha que para outra pessoa também vai funcionar da forma mais adequada, né? Ou então aquela doutrina, aquele livro de autoconhecimento, aquele livro de autoajuda vai resolver o problema da humanidade inteira, quando na verdade a gente sabe que não resolve, né, gente? Ele pode dar dicas importantes, é lógico, tá? Existem muitas doutrinas, existem muitos
autores, né, escritores que trazem sim um bom entendimento para que a gente possa realmente realizar, né, uma cura a níveis mais profundos. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir aplicar aquele conhecimento justamente porque carrega no seu interior muita frequência negativa proveniente de vidas passadas, proveniente de realidades paralelas, proveniente de frequências mais negativas, né, que a gente acabou trazendo de outras experiências, inclusive fora do sistema solar, né? De outros mundos que a gente também acabou vivendo de experiências aqui no planeta Terra, tá? Porque grande parte das pessoas que estão encarnadas no presente momento, gente, não são oriundos do planeta Terra, né? Nós somos provenientes de outros sistemas estelares e estamos aqui vivendo esta experiência humana que, convenhamos, né? Não tá nada fácil para nenhum de nós. Mas como nós acabamos falando em várias outras orientações, palestras, enfim, né, gente, quem acompanha as orientações personalizadas também, né, para quem faz as orientações personalizadas, as terapias conosco, né, comigo, Margarete, ou com a Mari e Maria também, a gente acaba informando, né, muitas destas situações e principalmente que nós estamos vivenciando exatamente a era do Apocalipse e a era do Armagedon, né? Então, estas energias, gente, destas frequências de final dos tempos que nós estamos vivendo, né, que coincide muito com a era de Aquário, então esta energia que está finalizando, né, este ciclo de dor e sofrimento para o planeta Terra, vai precisar passar por momentos de tribulações mais intensos para justamente concluir a separação do joio e do trigo, que nem o Mestre Jesus Samana nos trouxe quando ele esteve encarnado no planeta Terra, certo, gente? Trazendo todos aqueles conhecimentos e que a gente acabou não colocando eles em prática. Então, para quem não colocou aqueles conhecimentos em prática, gente, quem ainda tem dúvidas sobre estes ensinamentos, quem ainda não consegue compreender as palavras que ele nos deixou, são pessoas que justamente vão querer terceirizar a sua cura. Né? Não vão querer, na grande maioria das vezes, buscar a verdade que está trazendo os problemas para a sua vida. Não vão querer saber a origem daquela situação mais delicada que se está vivenciando, justamente porque é mais fácil responsabilizar uma terceira pessoa pelas suas tribulações, né, pelos seus problemas, certo, gente? Então, grande parte das pessoas que acabam querendo resolver de uma forma muito imediata a sua cura, ela vai jogar também esta responsabilidade, ela vai terceirizar esta cura para outra pessoa. Ela não vai conseguir ter aquele discernimento de poder compreender, né, discernimento, compreensão, né? Ela não vai conseguir colocar em prática aquela orientação que lhe foi repassada. E ela sempre vai querer, então, terceirizar a cura para o outro. Não importa se a pessoa né, já possa ter passado inúmeras orientações para ela, não importa se a pessoa possa ter feito um trabalho magnífico de querer contribuir, ela sempre vai achar que o outro tem muito mais responsabilidade pela sua cura do que si próprio, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar, né, para uma situação de cura espiritual e colocar da seguinte forma, né? Se é o outro que está me ajudando, se der qualquer coisa errada, é o outro que também vai ser responsável por qualquer situação que eu aqui não estou assumindo adequadamente. Então, se der qualquer passo em falso, porque é o outro, né, que está me me passou determinada orientação, e aí a culpa, a responsabilidade é do outro também, né? Então, muitas vezes a gente acaba percebendo, né, pelos relatos que as pessoas acabam nos trazendo durante as sessões terapêuticas ou de pessoas que também acabam nos enviando algum tipo de mensagem, é que elas, ou seus familiares principalmente, né, eles acabam
não contribuindo para a cura, né? De uma forma a querer justamente não seguir aquela determinada orientação, né? Não colocar em prática, principalmente, as indicações de orações e meditações que todos nós precisamos fazer para assumir a nossa cura espiritual, né? Então, quando as pessoas elas acabam terceirizando a cura espiritual, ela sempre quer que o outro faça orações por ela, faça meditações por ela, faça uma busca por ela, faça qualquer entendimento por ela, né? Busque qualquer tipo de ensinamento por ela, mas ela acaba não fazendo esta busca, porque ela quer que o outro resolva esta situação por ela, né? Tempos atrás, né, trazendo um exemplo prático aqui para vocês, eu atendi, né, acompanhei uma pessoa que ela estava vivendo um relacionamento conjugal, né? De certa forma, o relacionamento aos olhos de todo mundo era um relacionamento bastante equilibrado, um relacionamento bem tranquilo, um relacionamento amoroso, né? Afetuoso aos olhos das outras pessoas externamente, né? Mas dentro do seu ambiente familiar, né, conjugal, ela começou a perceber que o companheiro dela não estava contribuindo também muito para esta cura que ela estava buscando há bastante tempo, né? Então, o que aconteceu nessa situação? Certa vez ela me contou o seguinte, né? Ela falou, Margarete, olha só, eu convido, né, o meu companheiro, né, para fazer as orações, eu convido ele para fazer os cursos, eu convido ele para assistir as palestras, eu convido ele para, né, para fazer a aplicação do Reiki junto comigo, porque ela fez os cursos do Reiki, e aí ela poderia, né, fazer a aplicação para esse companheiro. E ela sempre convidava, né? Ai, olha só, vai ter determinada coisa ali que a gente pode assistir juntos, para a gente crescer junto, enfim, né? Ai, vamos fazer uma oração juntos, né? Vamos ali fortalecer então a nossa união, né? Para que fique tudo bem, para que fique tudo tranquilo, né? Para que a vontade divina vá se fazendo nas nossas vidas, para que a gente vá crescendo, enfim, né? Toda essa energia que os casais eles acabam vivenciando, não é, gente? E aí, em todas as vezes que ela convidava, ele sempre arranjava uma desculpa para não acompanhá-la, então, nessa rotina de orações, nesse hábito de orações e meditações e atendimentos individualizados ali que ela acabava fazendo, né? Atendimentos próprios que ela mesma, né, se auto-aplicava e aplicava nele também. E aí teve um certo dia, né, bom, depois de tanta negação, né, sempre arranjando uma desculpa, ele falou o seguinte para ela. Ele disse, olha, eu acho que eu não preciso te acompanhar nas orações, nas meditações que você faz, enfim, porque você tem a energia suficiente para fazer por nós dois. Então, gente, quando ele falou isso, ela tomou um choque de realidade, né? Ele disse, ela pensou, né? Não falou nada, só disse, ok, beleza, tô indo pro meu horário de oração, né? De meditação. E aí ela pensou, naquele momento ela disse, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? A pessoa não quer estar do meu lado para orar, para meditar, para evoluir espiritualmente junto comigo. O que eu tenho que fazer? E ela foi orando e orando e orando até que chegou um momento em que os caminhos dos dois começaram realmente a se afastar muito, principalmente das buscas que ela vinha fazendo, e acabou então, né, ocasionando, né, gente, no encerramento de ciclo entre os dois, justamente porque ela fazia uma busca espiritual e ele não. E ele estava responsabilizando, terceirizando a cura que ele precisava fazer para ela. E aí o que aconteceu, né, gente? Que ele acabou ficando sem ela, sem a cura, sem nada, né? Porque ela seguiu a vida dela, tá, gente? Então o que acontece? Muitas pessoas elas acabam fazendo isso, né? Querendo que o seu companheiro, seu cônjuge, enfim, seu familiar busque
para todo mundo, né, para ambos ali ou para a família, essa cura. E acaba também terceirizando essa frequência, né, a cura espiritual, para o seu cônjuge, para que ele, tendo a força, a energia necessária, carregue nas costas o problema familiar sozinho. E não é assim que acontece, gente. Quando existe uma união, né, entre pessoas, elas precisam se unificar também em oração, em meditação, para que a cura espiritual que a família esteja precisando, ela consiga se concretizar de uma forma mais ampla, né? Ela consiga dar os passos necessários para que aquela cura que a pessoa está precisando se conclua, né? Se faça da forma que está na programação divina para cada um. Pois caso contrário, né, a pessoa aqui, né, vamos pegar o exemplo desse rapaz aqui, ela não quer buscar a cura, ela quer responsabilizar o outro, né, porque tem aquela a seguinte frase, né, eu tô pagando, eu quero que você me resolva o problema. Para a cura espiritual não é assim, gente. Para a cura espiritual, a gente costuma dizer que 10% é responsabilidade, vamos usar o termo aqui, né, do terapeuta, do profissional, terapeuta, né, que está contribuindo, 10% é parte das hierarquias espirituais e 80% é responsabilidade da própria pessoa em querer buscar a cura, em querer colocar em prática todos os ensinamentos e orientações, né, que ela veio buscando ao longo da sua caminhada, né, para que ela possa, gente, justamente alcançar aquele objetivo de curar-se, né? Então, muito mais responsabilidade é da própria pessoa, mesmo ela pagando, gente, por alguma sessão terapêutica, por algum curso, por qualquer ensinamento que ela foi buscando, é ela que precisa se responsabilizar pela cura que precisa ser feita, né? É ela que tem que seguir as orientações, fazer as orações, fazer as meditações, mudar hábitos, né? Mudar a forma de viver, mudar a forma de entender as coisas, né? Tirar aquela visão limitada, fragmentada que grande parte de nós temos, né? De todas as situações que a gente acaba vivenciando aqui, certo, gente? Então é nós que temos a responsabilidade de nos observar e fazer essa mudança, né? Tanto mudança interna, principalmente mudança interna, né, gente? Porque a mudança interna, ela vai ocasionar na mudança externa também, certo? Então, quanto mais a gente for observando aquilo que eu preciso melhorar em mim, aquilo que eu preciso modificar em mim, aquilo que eu preciso avançar, né, na minha caminhada evolutiva, mais a cura espiritual ela vai se fazendo. Mas existem, gente, outros fatores também que acabam fazendo com que esta terceirização espiritual acabe acontecendo nas nossas vidas, que é justamente a frequência do orgulho e do ego, porque grande parte das pessoas elas não aceitam que precisam curar-se, elas só querem responsabilizar os outros por todos os problemas que acabam acontecendo na vida delas. Elas não conseguem avaliar que elas foram inconsequentes, que elas foram impacientes, que elas foram prepotentes, que elas foram agindo de uma forma com bastante soberba, que elas foram pessoas orgulhosas, egoístas, né, que acabaram então não conseguindo dar os passos necessários para a vida dela, justamente porque são orgulhosas e egoístas. São pessoas que têm, além de outros adjetivos mais negativos, que acabaram gerando muitas vezes os problemas nas suas vidas, mas a gente sabe, né, que é muito mais fácil a gente responsabilizar alguém pelas nossas tribulações e problemas do que a gente assumir essa responsabilidade. Então, grande parte das pessoas elas vão querer muitas vezes também buscar estes auxílios, né, de qualquer segmento, né, gente?
qualquer terapia, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer religião, e querem os resultados rapidamente, né? Como eu comentei anteriormente, os resultados imediatistas, mas não vão se esforçar para alcançar esses resultados. Elas estão pagando e elas querem o resultado pronto. Elas estão buscando lá, né, qualquer situação, qualquer técnica, qualquer ensinamento, qualquer conhecimento, e elas querem alcançar esse resultado o mais rápido possível, independente daquilo que vem a acontecer. E acabam, então, a gente se vinculando a forças mais negativas, acabam se vinculando, muitas vezes, a energias e frequências espirituais da não-luz, para que este objetivo seja alcançado, aquilo que ela fez buscar, essa técnica, enfim, né, qualquer conhecimento, religião, doutrina, não importa, para que ela venha alcançar esses resultados. Então, grande parte das pessoas, elas justamente não vão aceitar que precisam fazer mudanças nas suas vidas. Elas não vão aceitar, na grande maioria das vezes, que precisam encerrar algum tipo de ciclo na sua vida, seja com pessoas, seja com lugares, seja com situações, enfim, para poder alcançar a cura espiritual que ela tanto deseja, mas que ela não se esforça para poder alcançar. Então, muitas vezes, esse orgulho, esse egoísmo que as pessoas acabam manifestando, vai tornar muitas vezes as pessoas resistentes a algumas mudanças que são imensuráveis para que a cura que ela precisa se faça. Certo, gente? Então, essas resistências a determinadas mudanças que as pessoas precisam fazer, elas vão também gerando um empecilho muito grande para que a cura espiritual se faça. Porque elas são tão resistentes a essas mudanças que elas também só querem que o outro solucione a situação, o problema para a vida delas, e elas acabam não mudando nada. Então, elas acabam sempre buscando também meios escusos, né? Meios mais rápidos, que não vai gerar uma dedicação tão grande assim que ela precisa ter para a solução destes problemas ou destas situações que vão se apresentando na vida dela. Então, quanto mais orgulhosa a pessoa for, quanto mais egoísta ela for, né, mais resistente às mudanças ela vai ser. E ela não vai aceitar determinadas informações, determinadas orientações, porque o orgulho e o ego, gente, vão criar uma barreira ao redor dela que ela não vai conseguir compreender aquela orientação, e ela vai olhar para ela e dizer: não, eu sou uma pessoa que não preciso fazer mudanças. Né? Eu venho repetindo isso desde que, né, eu me conheço por gente. Né? Eu venho fazendo isso porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, meu avô, bisavô, tataravô, então é um hábito familiar que a gente vem repetindo, e isso a gente não pode mudar porque é assim que acontece. Né? Então, grande parte das pessoas, elas vêm repetindo esse padrão de comportamento na grande maioria das vezes, e que acaba também gerando ali esse empecilho, né? Gerando esses bloqueios para que a cura espiritual ela se faça. Então, quanto mais a gente for trabalhando essas resistências, esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, essa soberba, né? Muitas vezes a prepotência que algumas pessoas têm, elas vão começar a se observar mais intensamente e perceber que sim, elas precisam de cura. Porque, como a gente vem comentando, né, várias orientações terapêuticas, vídeos, palestras, orientações astrológicas também, né, gente, que grande parte dos seres humanos, e que nós estamos vivendo no atual momento aqui, né, o Armagedon e o Apocalipse, se nós não tivéssemos problema nenhum, se nós fôssemos seres plenamente perfeitos, a gente não estaria mais vivenciando o atual momento de fim dos tempos no planeta Terra. Então, isso indica que nós temos sim muitas situações espirituais para serem trabalhadas em nós. Caso contrário, a gente já poderia estar num outro mundo. E olha que tem muita gente que anda dizendo que já está na quinta dimensão estando encarnado no planeta Terra. Não, né, gente? Isso não acontece ainda, porque existe muito padrão do quê? De orgulho e de egoísmo
dentro das pessoas, né? Elas são pessoas ainda orgulhosas e egoístas, pessoas resistentes a algumas mudanças, pessoas que não aceitam, né, algum tipo de orientação e querem agir por conta própria. É lógico que sim, existe um determinado caminho em que as pessoas elas não precisam mais depender de outras para se fazer o seu processo de autocura e de autoconhecimento. Sim, isso é sem precedentes, né, gente? Isso é lógico que precisa acontecer. Mas o que a gente percebe é que algumas pessoas elas não conseguem dar esses passos e acabam se envolvendo com muita frequência espiritual aqui na Terra que já não tem mais efeito aqui, né? Justamente por conta de toda a manifestação energética espiritual ou as mudanças internas que as pessoas precisam fazer, mas elas acabam batendo na mesma tecla, né? Coisas que já estão sem a mesma frequência de muito tempo atrás continuam sendo aplicadas. E aí as pessoas acabam indo por essa onda e reafirmando ou colocando em prática, mais uma vez, fugiu o termo agora, né, gente? Reativando os contratos negativos do passado com as forças da escuridão. Então, o orgulho, o ego, a vaidade, a soberba, a prepotência, né, a resistência a algumas mudanças, vai fazer com que esses contratos negativos sejam reativados mais uma vez. E aí, ao invés de a pessoa acabar solucionando aquela situação que ela precisaria para a vida dela, vai voltar muitas vezes com muito mais intensidade, né? Por quê, gente? Porque existem duas outras situações que também nós precisamos observar com mais atenção nas nossas vidas, que é justamente a devoção e o fanatismo, né? É o que a gente está percebendo com muitas pessoas através das redes sociais, que a gente dá uma olhadinha de vez em quando tem um tempo, né? Que as pessoas, elas acham que são devotas, mas elas são fanáticas. Seja por qualquer situação, tá, gente? Um fanatismo religioso, místico, esotérico, um fanatismo por uma reverência a um certo ídolo, né? Um fanatismo por muitas pessoas, inclusive, né? Pessoas estão se tornando fanáticas umas pelas outras. E a devoção, né, gente? Uma pessoa devota, ela é uma pessoa que é persistente, né? Ela tem uma vontade, ela tem aquela frequência de entregar para que o eu superior dela vá conduzindo a vida dela aqui na matéria. Uma pessoa devota, é aquela que tem uma decisão de cumprir a lei imaterial. Ela segue os ensinamentos deixados pelas hierarquias superiores aqui na Terra. Ela vai se colocar, gente, sempre com a lei imaterial, com a lei divina, como sendo a única que ela precisa realmente seguir aqui. Sim, nós temos as leis humanas, terrenas, que precisam também ser observadas, com certeza, né, para que a gente não se torne um fora da lei, vamos dizer assim, né, para que a gente realmente ande na linha com essa frequência, né, de sempre fazer as coisas sem prejudicar absolutamente ninguém, tá? Mas antes da lei humana, vem a lei superior, vem a lei imaterial. E esta frequência, ela é uma das principais que a pessoa devota, ela vai acabar seguindo. Ela vai persistir na sua cura, ela vai se dedicar, né, na sua cura, ela vai fazer com que tenha uma aceitação por aquelas situações mais negativas, porque ela vai olhar para aquilo que está acontecendo e ela vai entender que aquela situação está sendo um processo de um burilamento maior de todas as situações negativas que ela acaba armazenando, de todos os equívocos que foram sendo cometidos no passado. Então, cada tribulação que acontecer na vida dela, ela vai se colocar em oração, ela vai se colocar em meditação, ela vai aceitar
aquela situação que está acontecendo na vida dela e vai dizer que se cumpra a lei divina, que se cumpra a vontade divina, que se cumpra a lei superior, de acordo com o que a alma programou para fazer a cura que nós estamos precisando, ou que cada um está precisando passar nesse momento. Então, uma pessoa devota, ela não vai entrar em reclamação, ela não vai entrar em críticas, ela não vai entrar em julgamento, ela não vai fazer absolutamente nada disso. Ela simplesmente vai se colocar em conexão com o seu eu interno, com o seu eu interior, né? Vai se colocar em conexão com as hierarquias superiores e ela vai entender aquele processo como sendo um processo de uma finalização de um ciclo de dor e sofrimento que ela precisa passar, mas que algumas vezes vai trazer um pouquinho de tribulação, ou para algumas pessoas muita tribulação, justamente por ela não aceitar aquela condição que está se passando na vida dela, tá? Então, o devoto, ele vai aceitar aquela situação que está acontecendo e vai buscar mudar hábitos, mudar conceitos, mudar atitudes, mudar pensamentos, mudar a forma de se expressar, mudar a forma de se comunicar, para que a lei divina se cumpra na vida dela. Certo? Então ela é uma pessoa obediente, ela é uma pessoa persistente, ela é uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida que vai seguir a lei superior em cada uma das situações que se apresentarem para a vida dela. Já o fanático, gente, a pessoa fanática indica que a pessoa quer estar no lugar do outro, quer fazer o que o outro faz, quer buscar o que o outro busca, quer ter o que o outro tem, rasga elogios, pois gostaria de ter as mesmas ideias, acaba copiando muito do que o outro faz e acaba não tendo ideias próprias. Então, a pessoa fanática, gente, é aquela pessoa que olhou para o que o vizinho está fazendo, quer fazer igual, né? Ai, viu que lá na rede social uma pessoa fez assim, ela vai copiar igual, né? Ai, olhou para determinada pessoa que está fazendo um determinado caminho, ela vai querer seguir o mesmo caminho. Então, ela não vai, muitas vezes, se entregar verdadeiramente, na verdade, ela não se entrega verdadeiramente para as frequências superiores, e o que acaba tomando conta, digamos assim, do seu campo de energia, são frequências involutivas, da inveja, do ciúme, do olho gordo, do mal olhado, né? Situações muitas vezes de raiva, de vingança que a pessoa pode guardar dentro dela, né? Um fanatismo em querer seguir determinada doutrina, determinado ensinamento, determinado conhecimento e aplica a meias palavras. Porque é aquele ditado, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então, na frente de algumas pessoas, ela vai agir de uma forma mais correta, mas sempre vai existir alguma energia por trás dela que ela vai agir de forma mais sorrateira, mais dissimulada, vai agir de uma forma falsa, desonesta, né? Vai falar, né? Que nem fala aqui, né? Rasgar elogios para a pessoa, mas vai estar fazendo fofoquinha por trás, né? Então, são muitas pessoas que agem dessa forma com um certo fanatismo, principalmente pela frequência da energia espiritual. E esse fanatismo, gente, faz com que a pessoa também não consiga ser uma pessoa dedicada, uma pessoa comprometida, por mais que às vezes ela possa tentar, né, colocar em prática determinado ensinamento, ela não vai conseguir fazer isso, porque ela vai estar pensando, mas será como que fulano está fazendo dessa forma? Eu vou lá ver como é que ele está fazendo. Mas será que eu vou conseguir, né, fazer isso, colocar essa ideia em prática? Mas eu vou ver o que o fulano está fazendo para ver se eu consigo copiar a mesma coisa para fazer semelhante, né? Mas será que o que eu estou fazendo tá bom? Mas eu acho que eu vou querer fazer igual a fulano. Então, são pessoas, gente, que justamente não conseguem ter essa conexão espiritual mais evoluída e querem fazer exatamente tudo que o outro faz.
E aí acabam, ao invés de fazendo a sua conexão para buscar o caminho que está programado pela sua alma, ele acaba se entregando para forças involutivas de uma forma bem disfarçada, porque a pessoa não vai se dar conta, na grande maioria das vezes, que está sendo fanático ao invés de ser devoto, né? Fazendo com que ela acabe caindo, então, em algum tipo de armadilha, e aí tudo aquilo que ela veio buscando, achando que estava sendo uma pessoa devota aqui, ela não vai conseguir colocar em prática, porque grande parte das frequências involutivas que ela foi reativando os contratos negativos do passado, justamente pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade, pela inveja, pelo ciúme, enfim, né, esses elementais mais negativos que todos nós carregamos, um em uma intensidade maior, outros em uma intensidade menor, mas todo mundo carrega, tá? Então são pessoas que não vão conseguir dar aqueles passos significativos para a sua cura e sempre vão se tornar dependentes de outras pessoas. Tá? Elas não vão conseguir realmente entrar na energia da devoção para poder entregar-se para o seu eu superior, para que ele vá conduzindo a cura que precisa ser conduzida aqui. E aí um fanático, gente, ele também vai ser aquela pessoa que vai reclamar de tudo, que não vai estar nunca nada bom, né? Que sempre vai querer controlar algumas coisas, sempre vai querer que tudo aconteça ao seu modo, sempre vai querer fazer com que as pessoas que estão ao seu redor façam aquilo que elas querem que seja feito, né? E aí essa frequência também, né, de um controle, de uma manipulação, de um fanatismo, vai gerar um bloqueio para que a vida dela acabe travando, né? Gera esse bloqueio para a vida dela e para a vida da outra pessoa também. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas acabam também, né, as pessoas mais fanáticas, elas acabam também entrando na energia da exploração. Explorando, muitas vezes, todos que estão ao redor dela, ou explorando aquelas pessoas que mais poderiam lhe ajudar. Mas aí o fanatismo aqui, nessa questão do orgulho, da vaidade, né, da soberba, enfim, da avareza, na grande maioria das vezes, as energias capitais, gente, acabam também fazendo com que a pessoa acabe se tornando mais fanática e gerando, né, então, essa terceirização da cura espiritual, porque ela quer que o outro resolva o problema para ela, né? Ela não vai se tornar uma pessoa persistente, qualquer obstáculo que vai surgindo na vida dela é um motivo para ela reclamar, para ela não aceitar, para ela julgar, para ela fazer um monte de coisas e não observar-se mais atentamente ou não querer fazer estas mudanças que são imprescindíveis para que a autocura se faça presente nas nossas vidas. E aí grande parte das pessoas que não aceitam isso, né, gente, vão acabar terceirizando a cura, querendo que sempre o outro resolva o problema para ela, enquanto que a grande parte, que nem eu comentei antes, né, gente, 70, 80% da responsabilidade é nossa para esse processo de cura acontecer. Existem pessoas que sim vão contribuir, mas a grande parte da responsabilidade para a cura cabe a nós, certo? E o que mais aqui, né, Margarete? A responsabilidade na cura, né, gente? Então, quando a gente precisa obter uma cura, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, né, seja ela emocional, né, a gente deve buscar primeiramente compreender os motivos, que nem diz aqui, né, gente, compreender os motivos que geraram as perturbações, os conflitos, as enfermidades, as tribulações, né, a falta de dinheiro, muitas vezes que algumas pessoas têm, buscar entender, né, o porquê destas tribulações, dessas perturbações que eu estou enfrentando, buscar entender o porquê que a minha vida acabou travando num determinado momento, por que determinadas situações acabam se repetindo na minha vida, aquilo que eu já achei que pudesse ter sido solucionado, mas que na verdade está retornando, né? Porque a gente sabe que existem muitos aprendizados que todos nós precisamos ter com cada uma das situações que acabam acontecendo na nossa vida, certo, gente? E quanto mais eu buscar a verdade daquela situação que está sendo trabalhada, que está sendo mostrada para mim, mais eu vou conseguir entender esses motivos e ir promovendo essa cura. E a cura, gente, ela não vai acontecer
em 3 dias, em uma semana, em um mês, em 6 meses. Às vezes ela vai levar um período muito maior porque a gente foi protelando a cura. A gente foi caindo nas armadilhas, a gente foi buscando a solução rápida, a solução imediata para aquela situação. Eu não fui querendo entender os motivos. E quando a gente não quer entender os motivos, que é essa solução rápida e imediata, a cura ela não vai se fazer. Ela só vai acumulando, né? Acumulando, 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 de repente estoura, né? O que eu comentei anteriormente, né? Usei o exemplo da avalanche. A bolinha de neve ali vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando vê, a gente estoura e aí pode não sobrar muita coisa para contar a história. Porque a tribulação, ela vai ser tão grande quando a pessoa ela acaba não assumindo a responsabilidade por sua cura, que podem ocorrer muitas perdas naquilo que ela achava que ela poderia tirar alguma certa vantagem, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, quando eu sempre quero que o outro resolva o problema que eu preciso me observar melhor, não vai acontecer a cura. Ela vai sendo protelada cada vez mais e a cura ela não acontece, certo, gente? Então, quanto mais a gente for observando ou entendendo estes motivos, mais a cura ela vai se fazendo. Porque olha só, né? Entendido esse processo, é primordial assumirmos a responsabilidade pela cura por meio de orações, de meditações ou de auxílio de um profissional que poderá contribuir com orientações para um melhor entendimento. Porque sim, a gente sabe que existem muitas pessoas boas, né, gente, que realmente vão contribuir para a nossa cura. Mas como eu comentei antes com vocês, a gente tem que trabalhar em equipe, né? 70%, 80% da minha responsabilidade para minha cura e 20% a responsabilidade do profissional que vai estar contribuindo comigo e com a hierarquia espiritual que ele também trabalha, certo, gente? Então, sempre é feito um trabalho em equipe. Não adianta a gente querer responsabilizar somente o outro pela minha cura. A grande parte da responsabilidade é minha. Então, eu não posso terceirizar a cura espiritual para ninguém. Né? Sempre que eu preciso alcançar alguma coisa, conquistar alguma coisa, curar alguma coisa, é a partir de mim que isso deve começar. Que essa cura deve começar, gente. Não é o outro que vai se tornar responsável por tudo aquilo que eu preciso fazer em mim. Então, eu preciso me responsabilizar pela cura que eu estou fazendo, justamente para que ocorra, eu não digo uma aceleração na cura, mas a cada passo, a cada responsabilidade que eu vou assumindo, a cada mudança de hábitos que eu vou fazendo, a cada ciclo que eu vou encerrando, qualquer ciclo, né, gente? Ciclo de relacionamentos, ciclo de convivências, ciclo de frequências, muitas vezes que eu venho manifestando, né, um encerramento de ciclo de pensamentos, de sentimentos mais destrutivos, mais manipuladores, mais controladores, enfim, a cada etapa na cura que eu vou avançando e eu vou me dedicando ininterruptamente para que essa cura aconteça, porque isso é muito importante. Eu não posso fazer lá de vez em quando uma oração, né? De vez em quando uma meditação. Para que a cura que a minha alma precisa aconteça, gente, eu tenho que ter uma dedicação ininterrupta. É todo dia que eu preciso assumir essa responsabilidade. É como a gente, né, escova o dente, se alimenta, toma banho, é todo dia, não é? Então a cura espiritual, ela também precisa ser feita todo dia. Um processo de orações, de meditações, de uma introspecção, um processo, gente, de uma busca pelo conhecimento, né? Que nem a mocinha aqui, né, tá fazendo uma leitura. Então é um processo em que eu vou precisar buscar para que a minha alma seja curada também, porque não adianta eu só jogar responsabilidade para o outro. Eu preciso assumir cada uma das tarefas que me são dadas para que a cura aconteça. Enquanto eu ficar só, né,
pegando a tarefa ali, né? A gente colocando ela na gaveta, nada se resolve. E aí a bola de neve vai crescendo cada vez mais, tá? Então é muito importante assumir esse processo, né, de uma responsabilização para minha autocura. Quanto mais eu vou agindo dessa forma, mais as hierarquias espirituais elas também conseguem me ajudar para que a cura ela tome o rumo que precisa tomar, né? Porque é muito importante quando ocorre então esse eu de assumir, né, essa responsabilidade pela minha cura, mas a cura ela vai seguindo pela vontade superior e não pela minha vontade, que é outro empecilho que muitas vezes as pessoas acabam colocando, porque eu quero que aconteça a cura da forma que eu acho que é o melhor. Não, gente, muitas vezes a cura ela não vai acontecer da forma que a gente quer, mas da forma que está na programação da nossa alma, tá? Então é muito importante a gente deixar de lado a nossa vontade humana, porque a nossa vontade humana ela é muito material. E às vezes uma cura ela vai acontecer em níveis mais profundos, em níveis de alma, e que muitas vezes não vai conseguir atingir o físico porque não está programado pela alma que a cura no físico se faça. Curando a alma, as hierarquias elas vão dar o devido encaminhamento para cada uma daquelas situações. E muitas vezes, quando a gente confia de uma forma extrema na solução dos problemas pelas hierarquias da luz, aquela solução que parecia ser perdida, ela se soluciona de uma forma inesperada. Então é muito importante a gente deixar a nossa vontade humana para que uma vontade superior se cumpra em todas as formas de cura que a gente precisa desenvolver aqui. Certo, gente? Pois bem, estas eram as orientações que eu precisava trazer para cada um de vocês que acompanha o canal do YouTube do Instituto OnLuz e todas as redes sociais, né? Agradeço por todos vocês que nos acompanham e desejo, né, gente, que cada um de nós seja muito abençoado na luz do nosso Cristo interior. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos.